E aí, pessoal, beleza? Hoje o vídeo tá, ó, os trinque. Mídia falando a respeito das contratações e possíveis contratações do Flamengo. A mídia menosprezando o jogador Juninho, né? A qualidade e por onde ele passou. Há essa dúvida, então alguns repórteres falando a respeito dele, diminuindo o jogador, né? E podem queimar muita língua, pelo que eu vi em algum vídeo, né? E a possível chegada de um novo meio de campo, um novo jogador meio de campo, onde o Flamengo está tentando a contratação. Beleza? Vamos pro vídeo, mas antes de mais nada eu peço que vocês continuem se inscrevendo no canal, entendeu? Estamos já quase a meta de 2.000 e eu agradeço de coração mesmo. Dá aquele like, compartilhe para que o vídeo continue evoluindo. Beleza? Bora pro vídeo. Bom, tá aí, né? O mercado da bola ainda se movimentando, o Juninho chegando no Flamengo e essa expectativa pelo Jorginho, que é um jogador respeitado na Itália, na Europa, hoje jogando no futebol inglês. É uma oportunidade, vai acabar o contrato dele. Se aceitasse atuar pelo Flamengo, eu acho que seria bom. Experiência, maturidade, e é um cara muito talentoso. Então, você vê, a gente sai do Galo, que necessita contratações, aquele negócio todo, e pulamos para um Flamengo que faz contratações ali. Não precisa sair certeiras. Correndo. Exatamente, sem esforço algum, assim, eu digo, sem ficar correndo muito atrás, porque o elenco do Flamengo é top. E se você vai mexer em alguma peça, você vai tentar só lá buscar. Se não der certo também, eles vão no mercado aí. Tem um departamento onde já estão buscando outros jogadores. Então, o Flamengo não precisa de pressa. Precisa agora treinar com o seu treinador agora. O Felipe vai ter que trabalhar um pouco mais aí para colocar a cara dele, porque ele entrou para apagar incêndio. Então, o Flamengo ainda está tranquilo nas contratações. Mas se aí. Tem alguém que está prestigiado no Flamengo, na minha opinião, é o Felipe Luiz. Tudo bem que a carreira de treinador muda rapidamente, não tem estabilidade nenhuma. Agora, o Felipe Luiz tem respaldo, tem um time que é muito diferenciado, não precisa de tantos reforços. Acho que o Flamengo vai contratar um zagueiro ainda. Precisa porque os dois já foram embora, né? O Davi Luiz, o Fabrício Bruno. O Fabrício, que foi agora também pro Cruzeiro. E o que você falou, essa tranquilidade do treinador aqui no Brasil são 3 jogos. Se perder os 3, já ainda mais no Flamengo, hein? O quê? Nossa Senhora. Que eu digo o Tite, hein? O Tite, ela tava bonitinho, achando que tinha um monte de peça, não soube lidar com as peças. Tá fora. Agora, quero falar também do Luiz Henrique. Letícia, até falando sobre essa questão do mercado, tem notícia fresquinha saindo do forno em relação a reforços para o Flamengo. Né? A gente sabe que é uma atuação bem mais discreta do que a gente está habituado a ver do Flamengo com nova diretoria, né? Claro, novos nomes comandando o futebol, mas o Flamengo já olhando também até a médio e longo prazo, porque olhando para a posição de volante, né? Para uma reposição já para o Pulgar, que entra no último ano de contrato e o nome da vez é o Jorginho. Exatamente, como você falou, a gente trouxe um pouquinho lá de todos os detalhes lá no GE. Globo, agorinha, um pouco antes de entrar aqui no Tá Na Área. É uma apuração aí em conjunta, porque foi um nome que a gente trabalhou para descobrir, assim. Há algumas semanas a gente trouxe que o Flamengo estava monitorando um camisa 5 e um camisa 5 de peso, um camisa 5 experiente, um camisa 5 consagrado. E aí a gente conseguiu entender que o nome escolhido tinha sido o Jorginho, do Arsenal. Vocês estão vendo alguns lances dele aí. O Flamengo tem interesse, abriu negociação e aí agora tenta contratar o Jorginho ainda nessa janela, porque o contrato dele é até junho de 2025 e conversas passadas com a diretoria do Arsenal, a diretoria já tinha sinalizado que se fosse uma proposta boa para ele, poderia liberá-lo antes. Então o Flamengo aposta nessa boa relação do Jorginho com o Arsenal para negociar uma saída praticamente imediata para que ele pudesse vir logo sem custos agora. Porque o Flamengo tem interesse que ele venha agora e não espere até o meio do ano, até por conta do Mundial de Clubes, enfim, tudo mais. Jorginho é um nome que encaixa nesse perfil Felipe Luiz, que a gente já viu do ano passado, né, principalmente. O Felipe Luiz assumindo o time ali na reta final de 2024, conquistando a Copa do Brasil. Como você vê ele entrando nesse meio de campo, nessa volância rubro-negra do Felipe Luiz? Se você pensar aquilo que o Felipe Luiz tem como parâmetro para time, o Jorginho vai ter que se adaptar muito rápido a essa nova filosofia, principalmente do time do Flamengo. Então, um time que faz o perde e pressiona muito no campo adversário, e ele vai ter que ter essa intensidade junto, esse entendimento. E talvez seja por isso que o Flamengo já queira logo
né, para quando chegar o Mundial ou aquelas competições mais importantes do ano, ele já está apto, né, a fazer isso com mais naturalidade possível. É um grande nome, um nome histórico, né? É um jogador ítalo brasileiro, já defendeu a seleção da Itália, tem um nome muito grande, não sei quantos anos de Europa ele tem, mas são muitos anos de Europa. Todos, né? Todos. Então, assim, a carreira dele toda foi na Europa, é um nome de muito de peso, e com certeza, para o futebol brasileiro que vive esse novo momento, vai encaixar não só como um grande reforço para o Flamengo, mas para o futebol brasileiro também. Então é muito importante essa forma com que o futebol brasileiro hoje lida com essa situação, né? Graças a Deus temos um poderio financeiro bom, algumas equipes têm isso, essa possibilidade, e claro que o Jorginho vem para brilhantar mais o futebol e, consequentemente, colocar um pouco mais de peso, né? E assim, na questão peso de nome, para esse time do Flamengo, que até agora foi mais cadenciado nas contratações, né? A gente falou do Juninho, vai falar daqui a pouquinho, mas é um nome que com certeza, pro torcedor rubro-negro, com certeza estão numa expectativa muito grande, e com certeza ainda maior, o Felipe Luiz já deve ter conversado, exposto, né, aquilo que ele quer, o objetivo, porque se você pegar aqui pro Brasil, as pessoas devem pensar, ele vai vir para fazer um primeiro volante. Só que na Europa não tem isso. Na Europa são 2 volantes que jogam e você faz aquela compensação de acordo com onde a bola está. E o Jorginho foi muito bem nisso, nesse entendimento, além da liderança, por ser um jogador de 33 anos. Então, assim, até essa conversa, né, da onde o Felipe vai querer utilizá-lo, se vai ser como um primeiro volante realmente, ou como 2 jogadores que podem fazer essa movimentação, enfim, já deve ter tido essa conversa e com certeza é um grande reforço para o Flamengo. De novidades, então, no Flamengo, uma acabou de chegar. Foi ontem. E aí é que eu brincava com a coisa do imprevisível, porque eu acho que ninguém imaginava, né? O Flamengo acaba de contratar o melhor brasileiro do Azerbaijão, sabia? O melhor do Azerbaijão? Aham, brasileiro. Brasileiro? É. De todos os brasileiros do Azerbaijão, ele não tenho essa estatística. Quantos são, quem não tem? ele é o mas melhor ele do chega... futebol azerbaijano. Brasileiro. Azerbaijano. Tem pessoal, azerbaijano. Jano. Então tá, e é ele, ó. Aí. É o Juninho, que é atacante. Então, quer dizer, já não é o melhor do futebol azerbaijano. Perdeu o melhor brasileiro. Não é o melhor jogador, melhor brasileiro. E agora ele usará a camisa do Flamengo. E a apresentação? A apresentação quando o time voltar dos Estados Unidos, mas ele já começa a treinar antes. Bom, no ano passado a gente viu até jogos antes da apresentação, aí eu acho um pouco estranho, mas treinar antes e esperar o time para que... Não, aí tá dentro do Acho que tá super dentro, não vejo problema não. Mas enfim... Está entre nós, está no Brasil, chegou no Rio de Janeiro ontem à tarde, até foi recepcionado por alguns torcedores, né? No aeroporto, chegou ali a paisana com uma camisa branca, né? Como a gente viu, e recebeu a do Flamengo ao desembarcar. Esse é o primeiro reforço dessa diretoria nova, hein? Ou contratação, saberemos depois. Reforço ou contratação? Primeira contratação Por hora, contratação. Isso, primeira contratação reforço, nós vamos saber se, quando ele começar a jogar, se ele vai ganhar espaço para disputa de titular, né, nessa equipe. O Flamengo tem elementos interessantes. Saiu o Gabigol, mas tem elementos interessantes do meio para frente, né? A posição dele, principalmente. E assim, saiu o Gabigol na prática a gente viu um pouco do Gabigol no ano passado, né? Sim, saiu, tinha agora não opções, está no clube oficialmente. Outras opções à frente do Gabigol. Agora não tem o Pedro, mas então precisa de um jogador ali que nem é a característica, aí, pelo que a gente tem ouvido falar, do Juninho, né? De referência. É um jogador mais de movimentação, como era o Gabigol, mas também podia jogar como referência. Então, esse jogador, essa posição, falta realmente ao Flamengo sem o Pedro. Mas opções para formação de ataque, o Flamengo tem várias. Né? Com Luiz Araújo, com Bruno Henrique, com Everton Cebolinha, com Plata, com os jogadores que estavam no elenco no ano passado, que foram contratados, inclusive, no final da temporada, na parte final da temporada, que o Flamengo antecipou a janela. Né? Não está contratando agora porque contratou antes para poder fazer uma reformulação na equipe na parte final da temporada. Rolou isso. Bom, esse já está no Flamengo, já chegou no Rio de Janeiro, já vai treinar. Beleza. O outro nome que eu queria trazer para cá e jogar na roda é o do Jorginho, volante do Arsenal, que o Flamengo também está negociando. Aí a gente já está falando de outro nível de jogador. Outro patamar. Isso, assim, aí a questão é diferente. Se ele, nessa parte final da carreira dele, consegue colocar um nível, e eu tenho entendimento que sim, tá? A gente já fala parte final?
Sim, né? Porque... Mas é que a parte final para a Europa tem um teto mais baixo, né? Então, ele é um jogador que já não tem lugar nas grandes Na primeira equipes. prateleira do futebol europeu. Tem 33 anos. Não sei se eu chamaria de parte final pela posição. Acho que tem mais 2, 3 anos de carreira aí, pra parte final. Se você pensar numa carreira de 15 anos, 2, 3 anos, Tô parte ok. final. Tá Né? certo. Mas acho que pode dar uma contribuição muito boa, porque a gente está falando de outro nível de jogador campeão da Europa, jogador de seleção importante. O Jorginho é italiano, né? Aqui no Brasil ele não é conhecido. Não. Né? Não é conhecido pelo grande público, mas é um jogador que foi para a Europa cedo, que defendeu a seleção italiana com sucesso, com participação relevante, com liderança. Né? Então, aí a gente está falando de um outro nível de jogador. Eu não sei, porque como a gente acabou de vir do Juninho, eu não sei se a gente diz que o Jorginho não é conhecido do grande público. Talvez o Jorginho não seja popular. Perto do Juninho, Perfeito. o Jorginho é conhecido. Não, o Jorginho é conhecido. Porque esteve nos melhores times da Jorginho Europa. é conhecido do público que acompanha futebol internacional. Que consome futebol de alto sem nível. Dúvida, É isso. Sem dúvida. Acho que o dia a dia do consumidor geral de Flamengo, talvez ele não seja conhecido porque nunca jogou no Brasil. Não seja tão popular por isso, tá. Pessoal, esse foi o vídeo, né? A mídia falando, né, da apresentação do Juninho, quando e ele chegou ontem no Rio de Janeiro, desembarcou no aeroporto ontem. Teve até alguns jogadores lá para recepcioná-lo. Né, nessa parte final, a mídia debocha, né, da capacidade do Juninho. Acho que por mais que a gente não conheça, né, não tenha o conhecimento do futebol dele, porque não foi exibido por bom tempo aqui no Brasil, e talvez o nível, né, de futebol onde ele estava não seja tão competitivo quanto pode ser aqui, eu acho que eles não têm que falar assim dele, até porque tem que ter respeito, e do jeito que eles falaram, no meu ver, eles estavam debochando, entendeu? Debocharam bem. E espero mesmo de coração que o Jorginho concretize, né, essa negociação. É um jogadoraço. Entendeu? Eu acompanhava alguns jogos, tanto da Itália quanto do Arsenal, e principalmente no Chelsea, né? Jogou pra caramba. É um cabeça de área clássico, inteligente pra caramba, líder nato. Então, torcer para que tudo dê certo e que seja mais uma contratação para o nosso Mengão. Valeu? Seja bem-vindo mais uma vez. Até a próxima.